Queridos amigos e irmãos, a todos o desejo de que seja esta uma ótima noite, em paz, em família, no íntimo de cada um de nós, o desejo mais sincero de todas as forças que possamos reunir neste tempo da nossa existência. Tantos outros vieram antes de nós, ofereceram suas vidas, para que hoje pudéssemos ter nossos lares, ter nossas famílias, ofereceram suas vidas para que pudéssemos viver nesta terra abençoada, o nosso Brasil. Hoje não é dia para falar de ciências. Hoje não é dia para falarmos desta doutrina na sua visão de ciência elevada. Homenagens aqui foram feitas, lembranças queridas. Então, sempre que esta casa abrir suas portas, numa reunião como esta, formamos uma imensa assembleia. Estamos separados por vibrações diferenciadas, mas um momento como este é para sentir e para falar e para ouvir a palavra de nosso amado Senhor. Há muitos que estão sofrendo muito. E sabemos hoje que essa questão que nos envolve por emoções difíceis, elas iniciam aqui na existência carnal. E daqui nós levamos para a existência espiritual. Depois, retornamos em melhores condições. E nesse ir e vir ao longo dos séculos e dos milênios que já aconteceram, que a história registrou, hoje nos encontramos. E todos nós devemos nos sentir profundamente abençoados por estarmos aqui. Dizem que o povo tem memória curta nos registros da história. Respeitosamente, todos nós fazemos parte deste mesmo povo brasileiro. Já muito as portas do nosso país foram abertas por ordem e determinação de nosso amado Mestre. Ele havia transferido para este solo brasileiro, na época em que era uma imensa selva. Ele rogou ao Pai Celestial que para aqui ele viria transferir a mensagem do seu Evangelho, que ele havia concedido até então e nas oportunidades a várias nações do mundo, desde o início da nossa evolução. E naquele momento áureo da nossa existência, a missão estava entregue à Palestina distante. Ele decidiu, ante o que os seus olhos e seu coração, um pouco entristecido, podia observar do alto o solo da Palestina em que foi transformado por tantas lutas, por tanta ignorância, por tantas guerras, o sofrimento e a tristeza de tantos, envolvido pela sua caravana imensa de seres luminosos, ele decidira vir pessoalmente para ver com os próprios olhos, para sentir de perto como estavam as sementes do seu Evangelho que ele havia plantado no solo da Palestina. Entristecido, os anjos à sua volta, é um linguajar simplório comum que o povo sente e devemos compreender. Aqueles seres luminosos, todos envolvidos pela mesma emoção, todos então
se decidiram a acompanhá-lo e atravessaram os céus das imensidões continentais, e aquele cortejo imenso de criaturas luminosas pairaram no espaço, e lá de cima das alturas celestiais, aqui vislumbrava-se no nosso solo uma área imensa de selvas virgens, inóspitas, selvagens, habitadas por seres primários, espíritos num processo de evolução, de pureza em seus corações, almas simples e puras. E ele decidiu então, pedindo autorização ao Pai Celestial, que ele decidira transferir para aquelas matas imensas a missão que havia por último outorgado ao solo da Palestina, que fosse transferida para cá. Aquele cortejo de anjos à sua volta, todos se prontificaram como um exército de soldados disciplinados, colocando-se sob as ordens de seu comandante. E ele diretamente, alguns apontou, escolheu, determinando missões. Você nascerá aqui, você fará isso, você fará aquilo. E então iniciou-se um esforço milenar, se podemos assim dizer, na contagem do tempo, dos anos que se passaram. Esta obra não nos pertence. A propriedade intelectual desses livros, desses registros históricos, pertence a eles. Esses irmãos desencarnados. São eles os autores, porque eles escreveram com a tinta do próprio sangue, de suas experiências. Porque eles acreditaram no Cristo. Eles viveram experiências em passados outros, como nós estamos hoje vivendo, e estamos melhores, como tantos lá fora, em meio ao povo, está em situação pior do que a nossa. Como a nossa terra brasileira está envolvida por uma verdadeira batalha campal, se é possível dizer, entre o bem e o mal. E espíritos irmãos nossos, o mundo, as nações do mundo estão envolvidas num complexo imenso, impossível de se poder, mas tudo está sob o controle de nosso Mestre. Então, é dentro desse princípio que hoje trouxemos nessas poucas anotações para falarmos do seu Evangelho. Mas esses apontamentos se fazem necessários, porque a lembrança de homenagear esses espíritos, esses irmãos abnegados, que outrora ofereceram suas vidas, e não tem muito tempo isto, além das vidas que oferecem, oferece o patrimônio físico, como esta casa, essa construção. Porque acreditaram no Cristo, acreditaram na doutrina, que é a nossa própria realidade. Aqui está. Aqui o amor ao próximo, a SEAC, Tintino, outras tantas casas, as igrejas que nós chamamos de cristianismo, porque formam todos o círculo do cristianismo, todos os grupos religiosos fazem parte de um único contexto, para que o Evangelho do Cristo possa ser levado aos mais simples, aos mais humildes, aos sofredores. E essa forma de colocar abrange os encarnados e os desencarnados. E são eles os que estão em pior situação do que todos nós. E nós hoje comparecemos aqui e nos perguntamos, por que estamos aqui? Viemos aqui pedir a Ele que cure as nossas doenças carnais. Viemos aqui pedir a Ele que possa, para equilibrar, repousar nossos pensamentos, nossos sentimentos ou emoções, por arrependimentos, pelos erros praticados, que Ele possa cicatrizar essas feridas morais que criamos outrora. O que esperamos dele? O que esses
esses, vamos dizer assim, numa simplicidade, esses heróis do povo fizeram quando acreditaram nele. O povo esqueceu que este ano, há 2 meses atrás, era o dia 7 de setembro. Essa data para o solo brasileiro marcou 200 anos de independência desta pátria. E durante esses 200 anos, e se você voltar atrás desde o ano de 1500, quando ele determinou que aquelas selvas imensas fossem aqui descobertas e exploradas, e ele designou diretamente ao povo português, era o povo mais pobre do seio da Europa, que tinha que chegar aqui nas terras brasileiras, em nossas praias, e iniciasse um processo. E hoje estamos como resultado nessas cidades imensas, belas, onde a inteligência alcançou proporções nunca antes pensadas, onde nossos corações se abriram para o amor. Então, é fácil de reconhecer isso. E então perguntamos, se somos nós os portadores, se somos nós os beneficiados do esforço daquela cruz do passado, o que estamos esperando aqui? Que Ele cure nossas mazelas, nossas dificuldades. Ele atende a cada um de nós. Mas a questão hoje, que daqui a alguns dias se fará a mais importante de todas as festas do calendário anual, e principalmente nas nações cristãs e principalmente no solo brasileiro, é a festividade do Natal. O que esperamos dele? Esperamos amor, ele concede para nós. Esperamos cura de certos probleminhas orgânicos, ele concede temporariamente um bem-estar. Mas o conhecimento da nossa realidade, e todos têm uma ideia precisa sobre essa belíssima e magnífica realidade espiritual, porque tem que ser vista com olhos felizes pelo amor que sentimos, porque nós não fomos criados para o sofrimento. Então, nós esperamos de Jesus algo, mas Ele espera algo de cada um de nós. É o Natal que se aproxima. Como este momento, em tantos outros núcleos religiosos, não importa a placa que esteja na porta. Isso não importa mais, porque aqueles que servem ao Cristo não se preocupam mais com a placa na porta. Eles trabalham em todos os lugares. A mesma equipe espiritual que vem aqui, que realiza curas, que traz benefícios a todos, é a mesma equipe que trabalha ali na igreja do canto, é a mesma que vai lá, a mesma que está lá. Eles se revezam, estão nos abrigos de idosos, de crianças, estão pelas ruas, estão nas comunidades carentes. Eles não aparecem. O que eles querem é a oportunidade de amar. E é o que nós queremos. O exemplo é esta casa que foi doada por amor a um ideal de viver. A homenagem a esta irmã Elizabeth, a esses irmãos, a esta família, é uma homenagem justa e digna. Mas lembrar dos nomes deles é o mesmo que temos por obrigação de lembrar, de repensar todos os outros, cujos nomes ficaram anônimos nos livros da história, mas que ofereceram suas vidas, para que hoje pudéssemos estar aqui sentados, para que tivéssemos o nosso lar e a nossa família, tivéssemos a nossa profissão, o dinheiro do nosso salário, as coisas que temos que comprar, que ler, as escolas, as universidades. Isto tudo que temos hoje nas mãos, devemos àqueles que de ontem para trás se esforçaram para que pudéssemos estar aqui. E por que não levar essa homenagem aos nossos pais? Alguns estão vivos entre nós, ao nosso lado, pela idade. Outros já estão desencarnados. Por que esquecê-los? Se estamos aqui, eles respeitaram o nosso direito de nascer. Eles nos apoiaram. Quem sabe trabalharam em 2, 3, 5 empregos para trazer um livro para botar na mão do seu filho, para nos dar uma escola, para nos dar um alimento na nossa mesa, no lar. Eu convoco tudo isso para vocês porque eu vivi isso. Meu pai tinha 3, 4 empregos para poder sustentar a família. O sacrifício que ele fez para me dar um livro, para me botar na escola. Então, eu me sinto na obrigação de dele lembrar com carinho.
E aproveito esse momento de homenagem para homenagear a ele, as minhas mães, porque quando minha mãe faleceu, ele se casou outra vez, e eu, agraciado pela bondade divina, eu ganhei uma segunda mãe. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Mulheres magníficas na minha vida. É impossível não deixar de observar. Isto tudo é um Natal que se aproxima, que toca profundamente nossas almas. Não somos mais as criaturas frias do passado, porque hoje sabemos que Ele espera alguma coisa de nós. Ele recebeu de nosso Pai o poder maior para conduzir toda essa abençoada e divina escola planetária. Ele recebeu a autoridade para, junto com um exército de trabalhadores luminosos, erguê-la do nada, moldá-la, adaptá-la, organizá-la até o ar que respiramos, para que desde o início daquele passado impossível de ser descrito, pudéssemos hoje e amanhã e na continuidade do tempo, cada vez mais, esta sublime terra cada vez mais será iluminada e seguirá o seu progresso para um dia alcançar a plenitude dos mundos felizes. Estamos vivendo uma nova era já implantada na Terra. Respeitosamente ao conhecimento de cada um tem a sua interpretação a respeito dos registros históricos, a respeito do calendário que se segue a cada dia, mas ampliando o amor e o Evangelho do Cristo para todos nós, uma nova era se instalou na Terra. Segue a sua transição como se fosse uma passagem de serviço, uma orientação quanto a deveres e obrigações que cada um de nós, como alunos, precisamos prosseguir com a nossa bagagem escolar. Essa bagagem nos leva aos lares, às famílias, e cada vez mais que assentamos aqui, que ouvimos, que vimos lá, que lemos os livros, que observamos a verdade, cada vez mais isso penetra em nós e cada vez nos consolida o ideal cristão. Significa, então, que cada um está nas nossas mãos um importante dever de consolidar nossos lares, nossas famílias, porque é isto como base que Ele espera de cada um. E neste Natal, Ele poderá perguntar: meu filho, o que tendes para oferecer? Procurando voltar na história do passado, se este anjo amigo do nosso povo recebeu a autoridade máxima do Pai Celestial para organizar a criação da nossa escola planetária, para organizar a nossa chegada aqui no início daquele momento em que o protoplasma foi trazido lá das imensidões do infinito e envolveu toda a superfície do globo, e ali estava inserido o germe dos futuros homens que viriam nos séculos e nos milênios vindouros, que somos nós hoje. Então, por esse poder, Ele poderia reunir todos as falanges luminosas do cosmo distante, que nem sabemos onde pensar, o que seja a região em que Ele respira, o éter puro. Ele tem o poder de reunir a todos. Ele enviaria seus ministros aqui ao solo da terra. Vão, curem nossos irmãos, reorganizem a vida, acabem com o sofrimento de todos, acabem com os processos perturbatórios, obsessivos. Eu quero que nunca se haja um movimento de guerra, de discórdia. Todos têm que estar diante da presença de nosso Pai. Ele poderia ter feito isso, e esses espíritos que não podemos pensar neles, viriam aqui e em todos os quadrantes do mundo, estariam iluminando, curando, atendendo, orientando. Nunca mais haveria sofrimento na Terra. Não precisaria hoje estar chegando aqui, nós, o povo, nessas dificuldades que apresentamos. Qual é o lar que não tem as suas lágrimas, as suas preocupações, as suas dúvidas? Quando sentamos e ouvimos o noticiário que passa, ouvimos os comentários aqui e ali, o coração aperta um pouco, porque você tem que tomar a sua decisão sozinho. Porque você é o indivíduo que tem a sua parte de respeito e obrigação quanto aos deveres e obrigações que tem que cumprir. Então, é natural que tenhamos chegado até aqui. O que importa pensar é que ele não tomou essa decisão.
Ele não enviou nenhum dos seus exércitos luminosos. Ele enviou os seus trabalhadores a todos os cantos da terra, desde aquelas selvas distantes no passado. E cada um procurou fazer aqui e ali, em épocas que não existia papel, não existia lápis, não se podia escrever, não se falava direito. Mas no esforço supremo eles conseguiram empurrar o progresso. Mas chegou o tempo determinado por Deus. Então, este anjo amigo decidiu, na sua posição de orientador, administrador, condutor, guia, modelo de toda a humanidade, esse mensageiro divino entendeu pela sua responsabilidade que ele deveria vir pessoalmente até nós. Ele não delegou essa posição a nenhum de seus trabalhadores. É importante que cada um sinta isso, porque cada um de nós temos uma posição de obrigações e deveres. Como esposo, como esposa, o diretor desta casa, o trabalhador, aquele que vale a rua, a calçadas, as ruas, aquele que governa o país, aquele que ocupa um cargo de autoridade de governo, um homem simples, o jovem aqui, ali, acolá. Cada um de nós temos uma posição. Ele não outorgou a ninguém isso. Ele veio pessoalmente. E ele veio numa época em que ninguém esperava por ele. O povo da terra não sabia que ele existia. Apenas alguns trabalhadores dele, aqui encarnados em postos religiosos, os sacerdotes do passado, os médiuns de outrora, daquele passado distante, a sua vinda foi anunciada e cantada em todos os quadrantes do mundo. Mas os sacerdotes, aqueles membros especiais, não podiam revelar ao povo a realidade, porque o povo era ignorante, não tinha escolas, não tinha universidades como tem hoje. Mas hoje todo o povo da terra já o conhece, toda a população, mundialmente assim falando, sabem quem ele é, e cada um o respeita, o segue, o cultua, na maneira que os seus costumes, tradições, a maneira como escreve, a maneira como fala, é particular de cada nação, de cada povo, e temos que respeitar, porque nós também temos a nossa maneira de falar e de escrever. E é a partir daí que precisamos respeitar o nosso irmão e não chamar a atenção dele, porque ele não está sabendo falar. Ele sabe a verdade. Ele só coloca com as letras dele. E então temos que ter o ouvido aberto para perceber, ele está falando a verdade. Ele não usa as palavras que eu sou espírita e tenho que usar. Mas ele usa o texto concernente ao nível cultural dele, ao grupo religioso que ele faz parte. Ele sabe da imortalidade da alma. É isto que é importante. Ele sabe que continuará vivo depois do processo da morte. É isso que basta, porque os demais, como nós, tivemos a dificuldade de outrora e chegamos hoje aqui, também fomos abençoados, respeitados por tantos outros que carinhosamente fomos sendo orientados. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho recebido muito mais do que eu posso merecer. Este anjo amigo me concedeu uma graça que eu não posso expressar em palavras, e que me sinto na obrigação de mais fazer, de lutar pelo meu lar, de lutar pelos meus filhos, pela minha profissão, que segui corretamente, eu fiz o máximo de esforço, e mesmo assim eu cometi erros. E hoje me sinto com um pesar, porque eu conheci em vidas outroras, eu segui em épocas de séculos atrás. Mas é para mostrar para vocês que a vida aqui no solo da terra é uma escola magnífica, sem comparação. Observem depois com carinho a questão 712 do Livro dos Espíritos. O professor, aquela mente ampliada para o tempo em que ele esteve entre nós, ele sabendo, percebendo tudo aquilo, ele perguntou ao mentor da obra por que Deus coloca tanto brilho nas formas físicas, no corpo carnal, em tudo à nossa volta. E o instrutor respondeu que Deus assim o faz, para proporcionar a seu filho, para provocar seu filho, que tem que provar que está disposto a seguir, a entender e a aceitar a destinação pelo qual foi criado, que é atingir a perfeição moral. Ele não se dá por satisfeito, abre uma letra A e pergunta, então, são as tentações, o que significa? Exatamente, as tentações são testes obrigatórios que o pai idealiza. O filho tem que provar que está firme na sua fé, na sua crença, para alcançar a destinação. Aqui está programada a sua existência.
Então, meus irmãos queridos, só podemos agradecer. E hoje chegamos a um ponto em que a gratidão manifesta como essa homenagem simples, que esses irmãos aqui citados possam representar todos os espíritos que nasceram aqui, acolá, em qualquer ponto do mundo, que ofereceram suas vidas para que hoje as nações da Terra pudessem estar nesse convívio salutar, principalmente no nosso Brasil. Há dias atrás, foi o dia 15 de novembro. É novembro em que nós estamos, hoje é o dia 28, do ano cristão de 2022. Uma nova era está instalada na Terra. Segue-se o 22º ano de uma nova era. Ali, naquela noite de 31 de dezembro do ano de 2000, para os minutos do dia 1º de janeiro de 2001, houve uma mudança na Terra. Um século e um milênio terminou. Era o século XX e teve início um século, novo século XXI. O ano 2000 encerrou, começou o 3º ano da era cristã. Estamos terminando o 22º ano de um novo tempo na Terra. Um tempo que passou desapercebido a grande massa da humanidade. Alguns espíritos, assim, colocados mais no interesse da teosofia, da espiritualidade, é que perceberam a mudança e estão tentando até hoje trazer essas informações. E hoje, na doutrina, já se fala a respeito disso. Mas ainda estudiosos querem se firmar respeitosamente que vivemos um tempo ainda de expiações. Tudo está certo, não tem nada de errado. Mas o importante é que entendamos agora. É como se dissesse, então, que agora estamos vivendo o século que foi previsto no passado. Quando ele anunciou que chegaria o tempo da colheita do trigo, a separação do joio, e o joio seria amarrado em feixes e lançado ao fogo. Então, esses mentores amigos querem explicar para o mundo que este é o século bíblico que foi anunciado na sua profecia, como Mateus anotou em seu evangelho. Medos? Pavores? Não. Porque a transformação é toda moral. É isso que nós precisamos. É isso que ele está perguntando a cada um de nós. Quando ele iniciou a sua missão entre nós, ele tinha lá os seus 30 anos de idade. A pequena Nazaré, aquele pequeno povoado, como uma joia incrustada naquelas montanhas de calcário da parte da Galileia, ali chegou a notícia de que João, o Batista, havia sido preso por ordem de Herodes, levado à penitenciária, ao forte de Maquerontes, e ele entendeu que João seria condenado e executado à morte. Ele não interferiu nas leis humanas, mas aquela notícia o fez, então, silenciar as ferramentas de seu pai na mesa da carpintaria. E aí observamos este ser, este anjo que veio lá da atmosfera sideral, como dizem os nossos cientistas. Ninguém aqui na Terra sabe onde fica isso. As nossas aeronaves não conseguem passar de uma determinada altura. Ele deixou aquela região do cosmos e veio pessoalmente aqui, atravessando todas essas fronteiras vibratórias, adaptando todo o seu organismo sideral a uma condição de poder respirar este mesmo oxigênio pesado que respiramos. O povo não percebeu. E ele se fez tão humilde como auxiliar de carpinteiro, porque seu pai, José, era carpinteiro. Então, quando a notícia chega, ele silencia as ferramentas, ele lembra de seus emissários, do profeta Isaías, que ele havia enviado à frente, das anotações do velho profeta. O profeta havia deixado escrito na sua obra que seria lá dos rincões da Galileia, da pequena Nazaré, que viria, a luz que viria iluminar a humanidade. Lembrando daqueles textos escritos por seu mensageiro, ele então decide que seria a hora de começar o seu messianato. Ele então escolhe a região do grande mar da Galileia. Ele vai em busca daquela grande mar, ele busca a cidadezinha, os pequenos povoados, ele escolhe Cafarnaum. E quando ele chega naquela semana, aquele pequeno povoado,
ao cruzar aqui, cruzar ali com alguém, uma palavra, um gesto, um atendimento, um benefício, uma cura, ele falava uma linguagem diferente de todos os outros profetas que passaram por ali enganando o povo. Inicialmente acharam que seria mais um mistificador de tantos outros que passaram e levaram os valores dos pobres, dos aleijados, das famílias. No entanto, ele não pedia nada, ele falava de amor. Ele usava uma expressão nunca antes ouvida por aquele povo. A notícia correu célere, alcançou a casa do velho pescador, Simão Pedro, incrédulo, sofrido, já era idoso, tantos outros tidos profetas passaram por ali, e Simão Pedro estava nervoso com aquilo, deveria ser mais um que viria para esfoliar o povo já sofrido, as viúvas, os doentes, o pouco que eles tinham. Mas a notícia corria célere, porque ele era doce, ele era meigo, dele partia uma energia nunca antes sentida, era amigo de todos, humilde, simples, impossível não ter se espalhado a notícia. E então, de uma forma ou de outra, a notícia saiu de Cafarnaum, espalhou-se por todos os povoados, por todos os arredores do Grande Lago, e então de outras regiões, e de uma forma automática, sem que ele tivesse previsto ou mandado uma comunicação, uma reunião foi organizada nas proximidades do Grande Lago. E então, dito isto, aquelas pessoas, aqueles espíritos simples e humildes, encarnados, desencarnados, sofredores, aleijados, coxos, crianças, outros dementados, enlouquecidos, enfim, de todos os tipos de sofrimentos e aflições, acorreram aquele sábado para aquela reunião que foi inspirada espiritualmente, sem que ninguém tivesse marcado. Nas proximidades, então, o velho pescador tomou conhecimento, se eu não vou lá, é mais um falsário que passa pela cidade. Mas ele declara que uma emoção diferente tomou conta dele, como se o atraísse, e ele entendeu que era o poder da curiosidade e decidiu seguir. Ele iria lá, sim, para testemunhar o falsário novo que havia chegado. E ele quis se aproximar, ficar o mais perto possível para poder identificá-lo. Diz então Amélia Rodrigues, no seu livro Quando Chegar a Primavera, que quando ele se apresentou, os registros históricos datam que mais ou menos 4, 5 ou mais de 1000 pessoas ali estavam reunidas para ouvir a palavra do jovem pregador. Só o identificavam pela vestimenta, pelo corte do cabelo, que deveria ter vindo das distâncias longínquas da Galileia. E aquele pequeno povoado nunca produzira nenhum profeta à altura, mas foram a vê-los atraídos pelo que ele dizia. Diz a Amélia Rodrigues que quando ele então se apresenta, nas suas primeiras palavras, ele observa todos à sua volta e assim ele se expressa. A hora é esta para a grande revolução pelo reino de Deus. Essa frase ressoa hoje. A cada dia que viemos aqui, ou vamos ali, ou acolá, porque estamos aqui procurando por Ele, esperando que Ele aqui venha, que Ele entre por essa porta, porque precisamos da presença dEle. Ele diz então, a hora é esta. Então, se cada um de nós ainda não prestou atenção, e as horas já se passaram, os dias já se foram, e eu ainda estou aqui com o coração, com a alma confusa, porque estou com problemas em casa, o marido quer ir embora, o filho está doente, o outro está tentando suicídio, ou você tem um doente mental dentro de casa e não sabe como vai proceder, ou está preocupada com desemprego, enfim, tudo isso que cada um sabe melhor identificar. Então, ele diz, a hora é agora, é esta. Para nós é agora, é esta noite, é esta sala, é este momento. O Natal está se aproximando. Então agora ele explica. Ele diz que uma grande revolução vai ocorrer. Essa grande revolução foi a luz, a boa nova, o esclarecimento, a mudança que iria se operar em todos os quadrantes do mundo. Então ele diz, no mundo, as criaturas somente experimentam aflições, porque tudo a quanto se afervoram é efêmero. Efêmero, temporário,
tem prazo de vencimento. O próprio corpo, emoções, pensamentos, ideias, projetos, porque tudo tem que terminar para recomeçar, remodelar. Então, ele continua dizendo, porque tudo quanto se afervoram é efêmero. Nós sabemos da temporalidade de tudo à nossa volta. Nós sabemos que temos um tempo determinado, cada um de nós. E aí ele quer perguntar, o que você espera desse tempo? O que você está fazendo enquanto você tem tempo? Ele avisou para que naquele tempo, conforme aquela cultura, que o povo procurasse utilizar as horas do dia em que o sol iluminava a terra, porque quando chegasse a noite era só trevas, não havia luz elétrica nas ruas, eram aquelas lamparinas, a candeia, como assim foi chamada. Então ele dizia para que aproveitassem o máximo as horas em que a luz iluminava o solo. E hoje a candeia para nós representa os livros, representa esta casa. A candeia, representando a luz que ilumina o espaço, representa as informações, representa o esclarecimento, representa a palavra iluminada desses mentores que esclarecem para nós. E hoje essas informações não podem mais ser guardadas no íntimo de cada um, tem que abrir a boca e falar, como eles escrevem livros. Tudo isso eles dão de graça para nós, não nos cobram nada, porque é uma forma de caridade. Então, o que vamos fazer com a informação? Primeiro, dentro de casa, no culto do lar, ali os esposos reunidos, porque são duas almas diferentes que se consorciaram, se comprometeram em dividir seus esforços, suas lágrimas, suas lutas, suas dúvidas, para os dois crescerem e receberem do Deus Pai os espíritos reencarnantes nas suas lutas, para recebê-los como filhos da alma. E aí, outra vez, surge a importância de você, espírito feminino. Porque o homem ainda não entende, não sabe expressar essa capacidade de respeitar a mulher como sua irmã espiritual. Ainda não sabe os homens de hoje o que é o poder da maternidade. E possivelmente milhares de mulheres ainda não entenderam isso em razão da libertinagem sexual em que se anda no mundo inteiro nesses dias de transição. Ou outros fatores como a viciação em bebidas alcoólicas, nicotina, drogas, entorpecentes, as ambições pelo poder, essas paixões degradantes, crimes, que ainda existem guerras em algum lugar do mundo do outro lado do grande mar. E aqui no Brasil a coisa não está diferente, há uma preocupação, é a luta das trevas contra a luz e a vitória está nas mãos de cada um de nós. O nosso Brasil, para cumprir a sua missão, depende do seu lar, depende do meu lar, depende dos lares de todos nós. Mas lá fora, os outros grupos com suas placas religiosas, eles não estão sabendo disso. É preciso que esses mentores possam levar as notícias até eles. É preciso que, de uma forma consciente, onde nós estivermos, que seja comentado isso. Mas, acima de tudo, dentro da minha casa, no meu lar, eu tenho que tomar providências, porque eu faço parte desse contexto. E, pelas explicações que foram trazidas, não dá mais tempo de transferir a missão. A missão tem que ser cumprida, custe o que custar. E ai daquele que se atrever a ficar no caminho e tentar barrar, impedir que a missão se realize. Tudo está previsto para seguir a sua destinação. Ele diz então, são passageiros os prazeres, são passageiros o poder, passageira a fortuna, a saúde é passageira, o próprio corpo físico é passageiro. Meu Deus, numa época como aquela, aquele povo simples e humilde, ouvindo essas palavras, vocês devem imaginar que dificuldade cultural para eles entenderem. Mas a verdade tinha que ser iniciada em algum momento. Ele então diz, essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos em razão da transitoriedade do corpo físico. O homem prudente e o homem sábio, que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros, que lhe favorecem tranquilidade e repouso. Bens duradouros. Cada um de nós aqui estamos enquadrados no homem prudente e no homem sábio.
Porque nós temos a sabedoria do conhecimento dos livros. Incontáveis, quem sabe, milhares de palestras como essa já foram aqui trazidas. Afinal, este ano, esta casa completou 20 anos de trabalhos evangélicos e 20 anos de caridade para o povo sofrido, para os desencarnados incontáveis que batem à porta desta casa. Quando vamos fechar as luzes, apagar tudo mais e vamos para a nossa casa, esta casa que fica às escuras, continua sendo realizado o trabalho, porque lá fora na porta, os desencarnados fazem fila para serem atendidos aqui, até que o sol possa raiar outra vez. 20 anos de trabalho de caridade, ajudando o povo da terra, ajudando a cada um de nós, quando as equipes vão nos nossos lares, nos hospitais, em algum lugar, nas prisões, nos morros, nas comunidades, não para o trabalho deles. E então, hoje nós nos diferenciamos, porque entre todos os cristãos do círculo do cristianismo, somos nós que recebemos o máximo de informações. Então, nós hoje somos o homem e temos que ser o homem prudente, porque sábio, no contexto da expressão desta cultura, representando a sabedoria, representando informações e conhecimento, nós estamos capacitados para desenvolver isso em nós e nos nossos lares. E pelo que dizem eles, não é mais momento de sentar e ficar chorando, reclamando que eu sou inferior, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não tenho capacidade, talvez numa próxima encarnação. E o pior que ainda hoje se coloca no plural. Aí se junta tudo no mesmo bolo. E aí então, quem vem aqui para se falar, não sabe que possivelmente aí na sala alguém entrou aqui e queria se suicidar lá fora, se matar. Esses amigos trouxeram o pobre coitado e sentou ele aí, para ouvir a palavra do doutor que veio aqui, ou da doutora que vai falar do Evangelho. E uma palavra daqui, mal colocada, o moço que quer se matar ao ouvir, haverá de pensar, meu Deus, não tem jeito, se o doutor lá e a doutora estão falando que essa coisa toda, então eu vou acabar com a minha vida e sair, vai se matar lá na rua. E então? Nossa obrigação não era socorrer e ajudar? Uma palavra sua não pode ser a última página que aquele pobre coitado vai ler? Então, dentro desse contexto, ele vai encerrar o encontro. E ele diz assim, eu vos convido a virdes comigo, ele está chamando aquele povo, para a fundação da nova era, que será instalada nos corações, modificando as estruturas atuais, instaurando o primado do amor na terra. Ele não falou para encarnados, ele falou para todos. E naquele momento, os seus olhos podiam atravessar a energia pesada e ele via os desencarnados à volta. Todos o ouviram. Mas foi naquela batalha terrível das trevas que conseguiram levá-lo à cruz. Mas eles não sabiam que o anjo amigo tinha planejado tudo. Ele planejara passo a passo. Ele controlava cada pensamento, cada gesto, cada passo. Ele idealizou toda aquela ocorrência, aquela história, para que ficasse gravado nos anais, nos livros religiosos, nos livros tidos como sagrados de todas as nações da terra. A sua história hoje está gravada em todos os livros de todas as nações do mundo, especialmente nos povos cristãos, especialmente para nós espíritas, porque esta doutrina não é uma doutrina nova. O professor perguntou, preocupado, porque a evolução dele transcendia aos milênios anteriores. Ele foi o missionário escolhido pelo Cristo para vir escrever sobre a imortalidade. E então ele pergunta na memória dele, Senhor, e com relação a esta doutrina, qual é o tempo dela para nós? E o instrutor diz, esta doutrina é a doutrina mais antiga que já existiu na face da Terra. Ela é tão antiga quanto a própria idade do mundo em que nós, vocês aí, nós aqui vivemos. Então, assim, meus irmãos, ela só está reescrita na sua última edição cultural. Então, para nós, os espíritas, é o mais bela oferenda, presente que podemos receber. E felizes devemos nos sentir. Mas como falamos, meu Deus, a hora passou e temos que encerrar isso.
Então não vamos mais falar nada, que temos que respeitar o horário e pedimos desculpas, porque é tudo tão envolvente. Então fica aqui a alegria de todos nós por estarmos compartilhando esses momentos maravilhosos. Agradecimento ao senhor aí pelas sábias palavras.